The Beginning After the End, capítulo 425, mantendo o terreno. Caera de Noir. O fundo do meu estômago caiu quando Regis saltou do lado do galho gigantesco no qual estávamos correndo. Árvores maiores do que as mais grandiosas catedrais e palácios erguiam-se ao nosso redor, seus galhos cruzando-se uns sobre os outros em uma rede incompreensível tanto acima como abaixo. Sob mim, a carne de Regis começou a se contorcer. Suas costas se alargaram e o pelo endureceu em espinhos. As chamas roxas de sua crina ficaram irregulares, mais sólidas, me cortando e desenhando uma linha de sangue em meu antebraço. Asas brotaram de suas costas, pegando nosso impulso. Estando tão perto, a destruição emanando dele fez meus ossos doerem. 2 raios celestes desviaram-se para nos perseguir. À nossa esquerda. Eu lati quando feixes de fogo espiritual saltaram de minha lâmina e marcaram a carne das feras, deixando cicatrizes borbulhantes na pele negra. Regis se inclinou com força quando um raio celeste nos atingiu de lado, e eu não conseguia me concentrar em nada além de manter meu assento nas costas dele. Fogo roxo ardeu entre seus dentes, e ele arrancou um pedaço da asa de nosso atacante. As chamas se espalharam da ferida rapidamente, consumindo a besta enquanto ela despencava do céu. Nós giramos no ar, voltando para o nosso ramo onde os outros estavam totalmente envolvidos em combate. Gray gritou alguma coisa, e Eleanor ficou de pé nas costas de seu urso. Regis agarrou-a com as patas e voltou a girar, descendo para a moldura do portal à distância. Olhando para trás, observei enquanto Gray puxava Sylvie de Bow. Mesmo agora, em meio a tanto caos, havia tanta ternura na forma como ele a segurava. Com uma súbita explosão de dor, uma lança de quitina de 3 pontas me atingiu na perna, perfurando a mana que reveste a meu corpo e atingiu o lado de Regis. Eu sibilei de dor e quase caí quando Regis se inclinou com força para evitar uma saraivada de lanças lançadas pela horda de crustáceos subindo na árvore. Você está bem? Regis perguntou, a preocupação clara mesmo em seu rosnado gutural. Sim, eu sibilei com os dentes cerrados. Não desacelere. Enquanto eu lutava com a lança, vários crustáceos pularam dos lados da árvore. Os babados ao longo de seus ombros se expandiam como asas para pegar o vento. Primeiro alguns, depois uma dúzia, depois mais deslizaram atrás de nós. Com um pensamento, meus orbitais se aproximaram. A mana ressoou entre eles, conjurando um escudo ao nosso redor. Outra lança resvalou no escudo, depois uma pequena lâmina. Chegamos à pequena ilha de raízes nodosas logo à frente deles, mas os raios do céu já circulavam. Regis começou a se transformar, e eu escorreguei de suas costas, uma mão segurando a lança firme. Bow apareceu ao lado de Eleanor como uma explosão de mana, mas eu estava focado na horda que se aproximava quando soltei a lança e a joguei de lado. De repente, os crustáceos deslizantes estavam em desordem, caindo como pedras ou se afastando com força. Uma figura de pele esfumaçada atravessou a formação deles, e prendia a respiração quando Shu arrancou o folho de um dos monstros, enfiou seu punho imbuído de fogo em outro, fazendo subir como gravetos antes de bater mais 2 juntos com tanta força que ouvi a crise de onde eu estava. Eles desistiram de nos perseguir e mergulharam na água para escapar dele, dando-lhe tempo para pousar ao meu lado. Seguindo a pressão contida que seu vínculo exalava, encontrei Gray, Sylvie em seus braços, pulando entre 2 galhos. O raio celeste mergulhou para ele no meio do salto, mas o feitiço de Sylvie pulsou, e o raio celeste congelou no ar, acelerou assustadoramente e desapareceu atrás de uma árvore. Gray estava correndo de galho em galho, movendo-se para baixo e em nossa direção melhor que podia com Sylvie embalada em seus braços, seu corpo ainda envolto em sua armadura conjurada. Quando vários crustáceos se moveram para cortá-lo, ele avançou com tanta velocidade que eles foram lançados do galho. Um casal despencou, inconsciente e incapaz de se salvar, enquanto os outros jogavam fora seus babados e flutuavam para outros galhos ou para a água. A zona balançou quando Shu bateu com sua arma em uma das raízes que levavam à nossa ilha.
A madeira explodiu, estilhaços queimando voaram como facas em todas as direções. As chamas correram ao longo da madeira em direção a um grupo de crustáceos. Alguns foram pegos pelo fogo, enquanto outros escaparam para a água com chiados enraivecidos e borbulhantes. Uma bolha preta e transparente de mana apareceu ao nosso redor. Projéteis quitinosos bateram nele um instante depois, enviando tremores através da mana. Só precisamos esperar até que Gray o alcance, eu disse, considerando nossas opções. A tensão nas reservas de mana de Shu se mostrava claramente em seus olhos vidrados e respiração errática. Eleanor montou em Bo, com o braço quebrado aninhado contra o estômago enquanto a mana girava em torno dela. A tensão ansiosa emanava palpavelmente de Regis, o único de nosso grupo que não parecia ter sido sobrecarregado por esta batalha. A frequência dos projéteis aumentou rapidamente até que todo o escudo tremeu e mal manteve sua forma. De repente, houve uma calmaria na barragem. Das ruínas fumegantes da raiz que Shu destruiu, uma forma borrada surgiu à vista, correndo em nossa direção. A velocidade da passagem de Gray afastou a fumaça, revelando dezenas de cadáveres além. Deixei cair o escudo enquanto ele corria para o nó de raízes e para a alcova onde a moldura do portal estava escondida. Um brilho sutil infundiu a alcova, banhando Gray em uma luz pálida quando o portal foi ativado. A luz diminuiu e o escudo voltou a se formar sobre nós pouco antes de um raio do céu bater nele. Enquanto eu o segurava ali, lutando contra a força da besta Relictombs, Gray praguejou e meu coração se apertou. Ele tinha a bússola em mãos, mas a face do portal estava distorcida pela estática. Como se sentisse meus olhos nele, ele se virou e balançou a cabeça. Não está funcionando. O escudo que emanava de meus orbitais cedeu. Fogo da Fênix, destruição e mana pura atingiram o raio celeste de ataque de uma só vez. Sua sentença de morte subsônica me tirou o fôlego, e eu mal trouxe minha lâmina a tempo de desviar uma lança lançada. Shu grunhiu de dor e caiu de joelhos quando o moribundo raio celeste caiu na água. Eleanor, ajude Shu. Eu ordenei, sabendo que alguém precisava assumir o comando ou nós entraríamos em colapso sob o peso desses ataques constantes. Nele. O olhar de ele cintilou em direção a seu vínculo, e Bo correu na frente de Shu, levando uma lança para o lado. A luz branca emanou de Bo para Eleanor e depois dela para Shu. Sua assinatura de mana aumentou, mas o dreno em ele foi claro, mesmo depois de pegar emprestado mana de Bo. A água irrompeu na minha frente e um crustáceo pousou pesadamente na borda da raiz. Era amplamente musculoso com escamas da cor de sangue seco. Enormes pinças estalaram juntas no lugar das mãos. Ele chiou perigosamente, me olhando por um longo momento, então se arrastou para frente, suas pinças estendidas. Uma pontada de dor subiu pela minha perna quando mudei meu peso para rebater uma pinça antes de cortar as costelas do meu atacante, a lâmina carmesim acendendo com fogo escuro. Senti uma pontada de medo quando o fio afiado da minha espada desenhou apenas uma linha fina de sangue azul escuro. Uma pinça se soltou e se fechou em volta da minha lâmina. Meus braços estremeceram dolorosamente quando foram parados no meio do movimento. A outra garra se abriu enquanto se esculpia em direção ao meu pescoço. Eu sabia, no segundo entre um pensamento e outro, que o golpe iria arrancar minha cabeça. A luz dourada me inundou quando algo me atingiu por trás, e a garra estalou contra ela. Eu tropecei para trás assim que a luz se quebrou. Em vez de me atingir solidamente na lateral do pescoço, a ponta afiada da pinça cortou minha clavícula. Minha espada saltou para frente, o fogo da alma queimando preto sobre o aço vermelho, e mergulhou na boca aberta do monstro e subiu por seu cérebro. Seus olhinhos furiosos rolaram e ele caiu da raiz e voltou para a água. Girando, vi Eleanor olhando para mim, respirando com dificuldade, embora não soubesse como, sabia que ela acabara de salvar minha vida. Obrigado, eu disse, cuidadosamente cutucando minha ferida. Era profundo e o osso abaixo havia quebrado, mas não achei que seria uma ameaça à vida a curto prazo.
Ela assentiu com a cabeça e começou a tentar remover a lança da pele grossa de Bow com seu único braço bom. Dentro da alcova, Gray deitou-se e estava ajoelhado ao lado dela. Eu podia apenas ouvir as palavras suaves que ele falava apenas para ela. Você me escute, ok, Silva? É hora de ir. Não podemos partir até que você volte para nós. Eu preciso que você acorde agora, ok? Enquanto falava, a pressão de sua intenção crescia até que ficou difícil respirar. Talvez sentindo a mudança, nossos atacantes vacilaram, recuando, a zona cheia do barulho de seu chiado alienígena. Eu podia ver agora que mais criaturas crustáceas estavam nadando das águas ao nosso redor. Houve um rugido de advertência vindo de cima. Regis, novamente em sua forma de destruição, voava em círculos estreitos sobre o nó de raízes. Ao seu redor, os raios do céu fervilhavam. Cada um era grande o suficiente para cobrir toda a ilha em sua sombra, e ainda assim eles passavam um pelo outro enquanto voavam como um cardume de peixes. 3 se aproximaram de Regis, o primeiro derretendo em uma gota de destruição. O segundo, porém, rasgou a asa de Regis ao passar, e o terceiro atingiu de frente, fazendo-o girar no ar. Outro desceu sobre o resto de nós, suas caudas gêmeas enroladas sob ele como ganchos. Quando passou voando, aquelas caudas atacaram. Eleanor se jogou de bruços, gritando quando caiu mal sobre o braço quebrado. Bow pegou um rabo em suas mandíbulas, desatento enquanto a farpa apunhalava suas costelas. O outro desviou contra um escudo de fogo da alma. O Skirai sacudiu no meio do voo e sua cauda se soltou. Seu volume maciço foi puxado violentamente para fora do curso, de modo que colidiu como uma raiz vizinha antes de cair de costas, as muitas pernas se agitando debilmente enquanto afundava. Ondas de fogo rolavam de Shu, segurando um pequeno exército de crustáceos. Sempre que alguém alcançava a ilha, uma explosão de força, dos muitos discos de mana condensada que Eleanor havia colocado como armadilhas ao redor da borda das raízes, os enviava de volta para o lago. E, no entanto, parecia não haver fim para os ocupantes da zona. Regis caiu com força no chão, esmagando alguns crustáceos abaixo dele. Chamas roxas lambiam entre seus dentes e corriam para suas patas e cauda enquanto ele girava, estalava e arranhava qualquer monstro que se aproximasse demais. Mesmo enquanto lutava, ele encolheu, voltando à sua forma normal de lobo sombrio. Uma lança resvalou na mana esfumaçada que embainhava o corpo de Shu, mas um instante depois uma adaga de Chitin perfurou-a e mergulhou entre suas costelas. À minha frente, 2 dos crustáceos pularam nas raízes, um com uma lança bifurcada, o outro balançando uma rede tecida com plantas fibrosas. A rede voou, abrindo-se ao fazê-lo. Um feixe de fogo negro cortou as fibras e eu liberei uma onda de fogo da alma com minha espada. Ambos os inimigos se inclinaram para ele, virando seus rostos planos. Suas escamas escureceram e racharam em alguns lugares, mas nenhuma delas foi destruída. Quando seus olhares voltaram para mim, o raio brilhante de mana se alojou no olho superior direito de um deles. Ele guinchou e caiu de volta na água, que se espalhou como um geyser um segundo depois, quando o raio explodiu. O outro se abaixou sob outro raio de mana antes de deslizar sobre a casca em minha direção. Ele pegou minha lâmina na lança bifurcada e a desviou, quase arrancando a arma de minhas mãos. Eu manquei para trás, desalojando minha lâmina e evitando uma garra cortante, mas o pé da minha perna ferida virou em uma lacuna entre as raízes, e eu caí. Mana explodiu contra o lado do crustáceo, mas ele só balançou para trás por um instante antes de sua lança subir novamente. Eleanor gritou e Bow rugiu. A lança desceu e eu a peguei com minha espada, desviando-a parcialmente. As pontas perfuraram minha armadura em meu braço, prendendo-me na madeira abaixo. Puxando as 2 pernas para trás, conjurei o vento nelas. Quando o monstro caiu sobre mim, chutei com toda a minha força, liberando uma rajada de mana do atributo vento ao longo das minhas pernas. Meu atacante foi levantado e lançado das raízes de volta para a água.
O chute enviou um raio de dor pela minha perna, e estrelas explodiram além dos meus olhos. Várias outras explosões mágicas aconteceram. Eu podia ouvir Shu berrando seu grito de guerra e Regis rosnando. Virando-me, experimentei um flash de déjà vu quando puxei a lança de crustáceo da minha carne antes de deixá-la cair no chão. Perto da caverna da raiz, Gray estava ajoelhado ao lado da moldura do portal e disse ouvir. Seus olhos estavam fechados, suas sobrancelhas franzidas em concentração, suor em sua testa. Uma suave luz púrpura irradiava dele e de seu vínculo. Seus lábios se moviam, mas eu não conseguia lê-los. Cinza, cinza. Minha voz falhou enquanto eu gritava, minha cabeça girando enquanto eu involuntariamente pressionava minha clavícula rachada. Com o canto do olho, observei Shu ser engolido por uma onda de crustáceos que se espalhavam pela borda da ilha. Do meu outro lado, Regis e Bo estavam de pé sobre Eleanor. Ela estava enrolada em uma bola e embalando seu braço quebrado. A mana que o sustentava havia desaparecido e o sangue corria livremente. Mesmo enquanto eu observava, mais duas lanças atingiram o urso guardião, alojando-se em sua dura pele. Uma forte pressão quebrou a superfície da carne ao redor da minha panturrilha, e de repente fui arrastado para trás. Outro enorme crustáceo vermelho sangue me segurava em sua pinça e me puxava para a água. Minha lâmina desceu em seu braço logo abaixo da garra, cortando-a, mas mais duas já estavam se aproximando de mim, me agarrando. Meus dedos patinaram pela superfície viscosa e manchada de sangue das raízes, incapazes de se firmar. Minhas feridas gritavam a cada movimento desesperado, mas isso estava enterrado sob as águas agitadas do meu pânico. Algo atingiu meu cotovelo e minha mão ficou dormente. O cabo da minha espada escorregou da minha mão. Rolando, chutei furiosamente, enviando rajadas de vento a cada golpe. Não foi o suficiente. Uma pinça enorme ergueu-se acima de mim como uma guilhotina. Então, tudo parou. O barulho, a pressão, as garras agarradas, até mesmo a sombra de um raio celeste envolvendo a ilha raiz. Lentamente, olhei para as minhas pernas. O crustáceo cuja garra eu cortei estava cambaleando, seu rosto uma máscara hedionda de dor e fúria, fios de sangue azul congelados no ar ao redor de sua ferida. Outro me segurou, suas garras apertando minha perna. O terceiro se ergueu sobre mim com a pinça estendida. A mastigação úmida repetida interrompeu o silêncio. Shula havia se arrastado para fora da pilha. Sua enorme arma caía sobre inimigo após inimigo, mas cada golpe era mais lento que o anterior, e ele cambaleava como um bêbado. Eleanor usou seu braço bom para se arrastar para o lado de Bo. Ela parecia estar prestes a desmaiar. Finalmente, olhei para trás dentro da caverna. Sylvie estava de pé. Gray estava ao seu lado, apoiando-a. Os olhos do Azura estavam brilhando, o ouro salpicado com partículas de ametista. Eu não posso aguentar tanto tempo, ela disse cautelosamente, cedendo contra Gray. Todo mundo, rápido. Eu gritei, me livrando dos crustáceos imóveis e me arrastando para ficar de pé. Para o portal. Gemendo de dor, Eleanor agarrou o pelo de Bo enquanto ele a guiava e a puxava em direção à moldura do portal. Shula havia parado de golpear e sua arma havia desaparecido. Ele parecia à beira de um colapso quando Regis apareceu ao lado dele, levando um pouco do peso da meia fênix. Lá dentro, Gray já havia se virado e estava canalizando o éter para a bússola. Quando a relíquia foi ativada, o portal mudou para revelar um contorno fantasmagórico do que estava além. O tempo voltou à sequência com a sensação de que meus ouvidos estalavam. Gray desapareceu em um flash violeta, reaparecendo fora da boca da caverna de raízes emaranhadas, sua lâmina cortando os crustáceos que tentaram me arrastar para a água. Eu tropecei para frente e para dentro do portal. Meus pés passaram da casca lisa para a pedra sólida banhada pela luz branca dourada do enorme portal agora às minhas costas. Eu balancei vertiginosamente. Meu coração estava batendo forte, cada batida latejando em minha visão turva.
Eu me concentrei em controlar minha respiração, reinando na corrida inebriante pós-batalha. Longos momentos se passaram antes que eu finalmente encontrasse forças para levantar minha cabeça. O terraço, geralmente cheio de agitação excitada, estava vazio e sombrio em comparação. Algumas dezenas de ascendentes estavam em posição de atenção, seu foco principalmente nas várias entradas para o terraço. Um punhado, junto com alguns funcionários, estava olhando para mim com expectativa, embora suas sobrancelhas se erguessem mais alto quanto mais eles olhavam. Antes que eu pudesse falar, Eleanor e Bo apareceram ao meu lado, depois Shu na frente deles. Kaera. Lauden. Eu respirei, incrédula. Meu irmão adotivo se separou de um grupo de guardas e veio correndo. Os atendentes que estavam me encarando boquiabertos deram um passo para trás, trocando olhares tensos. Minha surpresa se transformou em choque quando Lauden passou os braços em volta de mim e me puxou para ele em um abraço familiar. Esperei silenciosamente que algo acontecesse, minha respiração presa no meu peito. Depois de alguns segundos, ele se afastou e limpou a garganta. Estávamos com medo de que você tivesse. Ele parou quando seu foco mudou para os outros. Como você chegou aqui? Quem são seus amigos? Antes que eu pudesse responder, ele pareceu notar meus ferimentos pela primeira vez, e seu rosto caiu. Você está ferido. Venha comigo. Não, espere, vou mandar trazer as pessoas para cá. Traga-lhes assentos. Ele disparou para os soldados próximos, que estavam observando com interesse crescente. Eleanor estava encostada em Bo, o sangue escorrendo de vários ferimentos, os olhos mal abertos. Em pior estado estava Shu, que cedeu mesmo enquanto eu olhava para ele, como se o peso da minha atenção fosse maior do que ele poderia suportar. O chão tremeu quando ele caiu de joelhos, os olhos bem fechados e a respiração ofegante. Eu estou bem, ele disse, suas palavras arrastadas. Bobagem, nós podemos. Gray, Regis e Sylvie apareceram ao lado de Bo. Traga curandeiros. Lauden terminou antes de perceber os recém-chegados. Ele deu um passo involuntário para trás, seus olhos se arregalando como luas cheias. Ascendente Gray mal reconheceu Lauden, indo direto para o lado de sua irmã. Ele ergueu o queixo dela para poder olhar em seus olhos. Por cima do ombro, ele disse: sim, curandeiros. Quem quer que você tenha. Rapidamente. Eleanor afastou a mão de Gray e se endireitou, tirando seu peso do urso guardião. Quando ela começou a caminhar em direção a Shu, Bo a seguiu. Gray estendeu a mão para ela, mas Sylvie descansou os dedos levemente em seu antebraço, então ele se virou para ela. Algo passou entre eles sem ser dito, e um pouco da tensão nos ombros de Gray relaxou. Senti Lauden se aproximar para ficar ao meu lado e, juntos, observamos Eleanor mais uma vez extrair mana de seu vínculo e incutir diretamente no núcleo de Shu. Os chifres de Vritra, ele sussurrou. O que está acontecendo agora? Eu poderia te perguntar o mesmo, eu disse, ainda não tendo me livrado da alegria incomum que ele demonstrou ao me ver. Por que você está aqui? Estou encarregado de uma rotação guardando o portal, ele disse sem tirar os olhos dos outros. Nosso sangue nobre se dividiu bem no meio. Metade seguiu meu pai até os Relictombs, enquanto o restante ficou do lado de Justus. Corbett e Lenora ficaram do lado de Ceres. Eu perguntei, incapaz de acreditar. Publicamente. Shu ficou forte o suficiente para ficar de pé e Eleanor cambaleou para trás. Ele a pegou e a colocou em cima de seu urso. Ambos pareciam simultaneamente gratos e exaustos além das palavras. Lauden soltou um fraco escárnio. Nosso querido tio-avô Justus fez isso por eles. Eu conhecia a política dos nobres bem o suficiente para entender, mas não tinha cabeça para isso no momento. Eu estava fazendo o meu melhor para ignorar minhas feridas até agora, e não tinha esquecido por que estávamos lá. Onde está Ceres? Ela está. A expressão de Lauden escureceu. A maioria dos nossos curandeiros estará com ela. Ela esperou por mim tempo suficiente. Olhei para meus companheiros, o cansaço crescendo a cada sílaba que eu falava.
Vamos nos mexer. Regis me cutucou com a cabeça. Subirem. Grata por tirar o peso da minha perna ferida, eu relaxei em suas costas. Juntos, todos saímos do terraço e passamos pela praça onde os ascendentes normalmente procurariam grupos para suas subidas. Como o terraço do portal estava estranhamente vazio. Lauden caminhava logo à nossa frente, embora lançasse olhares ocasionais para mim, não disse mais nada. Ele mudou, pensei. Se era por medo das circunstâncias ou pelo amadurecimento, eu não sabia, mas meu irmão adotivo não agia mais como um nobre mimado que Corbett e Lenora permitiam que ele fosse. Seguimos diretamente ao longo da avenida principal em direção aos portais entre os níveis. As pessoas olhavam para nós, mas ninguém se aproximava. Vi estalajadeiros e proprietários de lojas conhecidos e percebi que eles também estavam presos aqui. É incrível que Ceres tenha conseguido manter o controle por tanto tempo. Apesar de ter discutido alguns detalhes de um possível plano para cortar o acesso aos Relictombs, ainda não conseguia acreditar no que estava vendo quando chegamos à entrada da zona. Em torno do banco de portais que normalmente faziam o trânsito entre os dois primeiros níveis dos Relictombs, uma questão simples era uma série de dispositivos incomuns. Construídas com um metal tingido de azul semelhante ao que usamos para capturar Orlaet, as caixas de metal continham cristais de mana extraordinariamente grandes, conectando-os com artefatos em forma de tigelas viradas de lado. Toda a estrutura era uma bagunça de arame grosso. Estrias visíveis de mana contorcida emanavam das tigelas para os portais, distorcendo suas superfícies normalmente lisas. Ao redor desses dispositivos, vários por cristal de mana, havia algumas dezenas de magos. Pelo que pude perceber de relance, eles estavam canalizando imensas quantidades de mana para os cristais. Foi só depois de absorver tudo isso que percebi que havia muitas outras pessoas por perto. A maioria eram ascendentes armados e atentos. Guardas, alguns dos quais focados em Grey, reconhecendo claramente, enquanto outros moviam as mãos para as armas, enquanto olhavam para Shu, Bo ou mesmo Sylvie, seu nervosismo escrito claramente nas linhas tensas de seus rostos. Mas também havia um grande número de magos movimentados. Alguns pareciam estar esperando, outros ajudavam homens e mulheres cansados a sair da praça. Algumas pessoas estavam deitadas em catres ou sendo carregadas para um prédio próximo, que imaginei ter sido reformado para ser um hospital. Fiquei momentaneamente confuso com isso, sem saber o que estava causando tantos ferimentos. Então um dos magos que cuidavam dos cristais de mana desabou. Um punhado de outros correu para o lado dele, e fiquei surpreso ao ver Eleanor ali também. Apesar de sua própria assinatura de mana oscilar com esforço, ela canalizou o pouco de mana que tinha para o mago, trazendo de volta do limite da reação. Aqueles que o seguravam observaram isso maravilhados, de queixo caído e olhos arregalados enquanto o mago inconsciente em seus braços se mexia. Eleanor recuou, permitindo que ajudassem o mago a se afastar. Enquanto isso, outro mago entrou em cena para ocupar o lugar do primeiro. E no centro de tudo isso estava meu mentor. Ceres estava ajoelhada em uma almofada ao lado de um recipiente de vidro cheio de um líquido azul brilhante. Dentro do recipiente estava a cabeça decepada do soberano Orlaet Vritra, ou o que restava dela. A carne havia se decomposto em manchas irregulares, o cabelo derretido, órbitas vazias olhando o céu através do vidro. Os olhos de Ceres estavam fechados e cercados por sombras escuras. Ela parecia pálida, sua assinatura de mana fraca. Uma das mãos estava enfiada no recipiente aberto, os dedos cerrados ao redor do chifre de Orlaet. Ela está alimentando o dispositivo sozinha. Essa percepção lenta me deixou frio de descrença. Silrit estava ao lado dela, observando nossa aproximação. Ele olhou para Grau pelo que pareceu um longo tempo, então se abaixou e disse algo baixinho no ouvido de Ceres. Ela se assustou, seus dedos se contorcendo ao redor do chifre, e uma ondulação percorreu as distorções de mana apontadas para os portais.
Seus olhos se abriram lentamente e ela teve que piscar várias vezes antes de poder se concentrar no rosto de Silhit. Ela não falou, mas seu olhar deslizou do retentor para Gray, e sua coluna se endireitou. Parece que nossos papéis estão invertidos desde nosso primeiro encontro, Ceres, disse ele. Embora externamente rígido, seu tom era suave, consolador. Você mandou me chamar, e eu estou aqui. Mas não tenho certeza de como posso ajudá-lo. Ela balançou a cabeça, jogando uma cascata de cabelo cor de pérola em seu rosto. Quando ela falou, sua voz era crua. Orlaet, o chifre, durou até ela parou, suas feições ficando confusas. Minha mão se estendeu instintivamente para ela, meus dedos se contorcendo com o desejo de ajudar, de alguma forma tornar isso melhor. Eu não conseguia me lembrar de ter visto Ceres tão fraco, tão quebrado. Eu queria me desculpar, implorar por seu perdão, mas me contive, forcei minhas emoções a controlar. Gray era quem ela precisava agora, não eu. A força e o apoio de Ceres foram a base sobre a qual minha vida foi construída. Velassi não se encaixava perfeitamente na realidade como eu a entendia. Ela era imóvel, imutável, e aparentemente, no limite de suas habilidades prodigiosas. Eles testam os portais constantemente, em intervalos irregulares. Ceres fez uma pausa para respirar. Sem um mana de Orlaet, os magos tiveram que canalizar o tempo todo, enquanto eu operei como o foco. Se pararmos, ela parou cansadamente. Eles saberão em minutos, se o hit terminou para ela. Faz 2 semanas assim. A ceifadora Ceres não se mexeu, não dormiu. Ela, Silhit, interrompeu-se quando sua voz falhou, a mais forte demonstração de emoção que eu já tinha visto do estoico lacaio. Falhamos em encontrar uma solução viável para redirecionar a mana sem que ela atue como foco. Várias teorias já haviam sido consideradas antes de chegarmos aqui, mas todas falharam. Se ao menos Vren ou Gideon estivessem aqui, Gray disse baixinho, encarando a situação como uma carranca pensativa. Por que não apenas destruir os portais? Eu deixei escapar, olhando de rosto em rosto. Já vi Gray trazer portais antigos e quebrados de volta à vida antes. Eu sabia que Ceres não teria esquecido disso, é claro, mas por mais que ela fosse relutante em destruir qualquer coisa criada pelo Djinn, eu sabia que ela também não destruiria essas relíquias avidamente, a menos que soubesse que elas poderiam ser recriadas. Sem a chance de experimentar, não tínhamos certeza do que exatamente era possível, respondeu Silhit. Seus olhos saltaram para Ceres por um instante, depois de volta para mim, continuando em silêncio. Embora, se isso tivesse ido muito mais longe, eu teria, nunca desobedecia uma ordem direta, interrompeu Ceres, firme apesar de sua condição. Mesmo eu não posso prometer que funcionaria, Gray acrescentou, seus olhos dourados fixos nos portais. Mas tudo isso, ele acenou com a mão para o equipamento, vale a pena o sofrimento e o risco. Ceres não respondeu, e a conversa foi interrompida quando alguns de seus curandeiros finalmente voltaram sua atenção para nós. Eles correram para colocar Eleanor e eu em catres próximos e começaram a cuidar de nossos ferimentos. Eles me cutucaram e cutucaram, me cobriram com pomada rejuvenescedora e lançaram feitiços para acelerar minha cura e reduzir a dor. Durante todo o tempo, porém, meu foco permaneceu em Ceres e Gray, e no problema que eles agora enfrentavam. Eu queria oferecer conselhos, soluções, ideias, fazer uso do treinamento que a Ceres forneceu nos últimos anos. Mas minha mente estava nublada com dor, medo e, acima de tudo, arrependimento. Eu não podia deixar de me perguntar o que eu tinha para contribuir quando estava cercada por foices, lacaios, azuras e... O que diabos Gray era? Arthur, lembrei a mim mesmo. Arthur Levin, lança dedicatem. Eu queria o que sempre quis, estar no centro de tudo. Ser o instrumento da mudança. Esse era o sonho de Severin, que ele havia deixado para mim quando desapareceu nas Relictombes. E agora eu estava mais perto do que ele jamais poderia ter imaginado de realizar a verdadeira mudança em Elacria, mas não fui o catalisador dessa mudança.
Não, essa honra pertence a um homem que eles literalmente chamam de Godspell. Meus pensamentos sumiram, e então, sem querer, eu explodi com uma risada maníaca que assustou tanto a curandeira trabalhando em meu ombro que ela apertou a clavícula quebrada. Minha risada se transformou em um gemido de dor. Todos olharam para mim, e eu me senti corar. Desculpe, eu acho que posso ter uma ideia.